Olá, estamos iniciando mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje uma pauta bem interessante aqui. O Nelson Silveira Júnior, da Nelson, a indústria é Nelson... Nelson Indústria e Comércio. Indústria e Comércio. O Nelson vem falar para nós, vem mostrar para nós um produto, aliás, um produto que está patenteado, criado aí por ele e uns jovens estudantes, né? Patenteado lá nos Estados Unidos, e hoje, depois nós vamos falar até um pouco dessa burocracia aqui do Brasil, da patente. Mas, Nelson, seja muito bem-vindo aqui ao Invista, nos estúdios aqui da TV Osasco. Muito obrigado. Eu achei muito interessante ter vindo aqui para a gente poder mostrar para as pessoas que, às vezes, as pessoas têm uma ideia e acabam deixando ela se dissolver no tempo. Uhum. E o que eu queria que as pessoas sentissem mais é que essa ideia deve ser trabalhada, esforçada, estudada, patenteada, que pode ser o orgulho futuro de si próprio, de si como pessoa, conseguir prover uma coisa diferente, conseguir melhorar alguma coisa. Então, o intuito de ter vindo aqui, além de mostrar o produto, seria passar isso que aconteceu comigo. Legal. Que antigamente eu tive outras ideias e que se perderam com o tempo, e que quando eu fui ver, já alguém tinha tido a mesma ideia. Aliás, eu quero agradecer, em nome do nosso telespectador, a generosidade de vir aqui dividir esses conhecimentos, contar um pouquinho da história, né? Porque, telespectador, é importante nós lembrarmos que ninguém nasce sabendo tudo, né? E quando a gente tem um sonho, é o que o Nelson está falando, né? E vai atrás, e não desiste. E dá para usar até o próprio exemplo de uma caixa de som. Caixa de som é uma coisa que existe há muito tempo. Pô, mas não dá para melhorar nada. Dá sim, e eu tive o prazer e a satisfação de, numa das visitas lá na feira do AMB, conhecer o Nelson lá por intermédio do Amaral. Fui ver no carro dele, nos carros. É um som de uma qualidade incrível. E assim, a gente pensa, pô, mas não tem nada mais para inovar. Tem sim, o Nelson acreditou e trabalhou em cima, está trabalhando ainda até hoje, em cima disso, na melhora. Sempre aprimorando, né? Agora a gente começou com um projeto de uma coisa que fosse mais viável para colocar no mercado, som residencial, som profissional, home theater, som para computador, umas caixas bem especiais que a gente consegue tirar uma maior qualidade, uma maior potência de uma coisa mais fraca, mais delicada e tudo. Legal. Nelson, mas a gente ouvindo você falar dessa forma, dá a impressão que você trabalhou a vida inteira com som. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho, eu sei que diretamente não, mas indiretamente as notas musicais estão aí dentro das veias, né? Das veias. Vamos contar um pouquinho da história para o nosso ouvinte, nosso telespectador, né? Vamos contar um pouquinho dessa história, porque até onde eu sei, você já trabalhou, já mexeu, aliás, todos nós fazemos um pouco disso, né? O Nelson já mexeu com cobra, tirou veneno de cobra no Butantã, já teve outros tipos de negócios. Como é que começou essa coisa, esse interesse pelo som, Nelson? O interesse pelo som, bom, o brasileiro vive em som. Nós curtimos mesmo. E principalmente os homens. As mulheres gostam de som de uma forma diferente. As mulheres escutam o som de uma forma diferente. Elas gostam do som com não todas, lógico, mas 90% das mulheres não são clientes minhas. Porque elas escutam o som de uma forma global. E o homem é que gosta de analisar o detalhe da música, o detalhe do acabamento de cada músico. A batida das baterias, o grave do contrabaixo, aquela coisa. Solos do contrabaixo, da guitarra.
E a mulher, ela não ouve assim. Ela ouve com uma forma global. A música dançou, acabou. O homem não. O homem, ele analisa. Aí o que acontece? Quando ele chega em casa, ele não pode aumentar o som. Por quê? Para ele escutar isso, ele quer aumentar. Para definir detalhes que estão muito baixos, que você precisa aumentar para você conseguir escutar. Aí quando ele chega em casa, ele vai escutar, a mulher reclama, o vizinho reclama. Então o que ele faz? Ele usa o carro dele como uma parte da casa dele, onde ele possa curtir isso. Aquele estúdio musical é o carro. Exatamente. E a mulher, ela não gosta de som automotivo forte. Por quê? Atrapalha ela conversar, atrapalha ela pensar, ela acha que vai distrair o motorista, ela acaba ficando, aquilo acaba irritando ela, ficando nervosa. Então, 90% das mulheres não gostam de som automotivo alto. Então, meu público maior são os homens. Entendi. Mas, Nelson, é interessante até a gente entender o porquê, né? A mulher, a sensibilidade da mulher é para inúmeras outras coisas. Exatamente. Né? Por exemplo, quem já não teve isso, esse exemplo que eu vou dar, no dia a dia, talvez tenha tido até hoje, agora há pouco, a mulher consegue conversar contigo e prestar atenção no que o filho está fazendo, passar roupa, planejar, cozinhar. O feijão está cozinhando. A gente não tem. Nós não temos essa capacidade, né? Não. Então, é interessante saber que você tem que analisar até isso também, para ver para onde vai a sua produção, a sua criação, né? Exatamente. E você observou isso na criação dessa caixa. Já eu observei isso na criação da minha caixa, inclusive a gente desenvolveu produtos que para mulheres, né? No caso, são caixas muito delicadas, muito pequenas, que ocupam pouco porta-mala, porque a mulher vai fazer compra no supermercado, ela enche o porta-mala de coisa. Então, uma coisa só para melhorar o som do carro para ela, sem ocupar espaço e que não fique uma coisa animalesca. Entendi. Certo? Então, mesmo as mulheres que chegam... Normalmente elas chegam na loja e falam assim, eu queria um sonzinho básico. 2 falantinhos de porta, 2 falantinhos de tampão, só para eu escutar o rádio e tal. Aí o instalador, muito inteligente, fala, escuta o som que você tem. Agora escuta o que pode ficar. Pega uma caixinha pequenininha, coloca lá no cantinho e tal, abrilhanta o grave para ela. Sim. Gostei, deixa assim. Pronto, ele acabou vendendo uma caixa, vendendo um módulozinho, sim. Ela saiu felicíssima e não é uma coisa que incomoda ela. Entendi. Legal, tem que observar tem todas que ir essas desde coisas. O pequenininho, é verdade, até a molecada que gosta das coisas animalescas, né? Aquelas que estremece tudo o carro. Mas, Nelson, nós vamos deixar para contar um pouquinho disso no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Mas eu quero saber ainda, eu não sei, você passou do assunto Butantan para mulher, não tem nenhuma relação com cobra, essas coisas, nada, né? Por enquanto então vamos voltar nessa história no próximo bloco. Daqui a pouquinho voltamos. Não saia daí. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje tem um sujeito aqui que faz mesmo, está muito legal o programa. É o Nelson, da Nelson Indústria e Comércio Limitada. A indústria é aqui em Itapecerica da Serra. Aliás, nosso sinal já está chegando aí em Itapecerica da Serra. Um grande abraço para todos que prestigiam o nosso programa aqui de Osasco, de toda a região da grande oeste aqui de São Paulo, né? Um grande abraço a vocês todos, obrigado pela audiência. E vamos falar um pouquinho, vou voltar aqui com o Nelson, estávamos falando de som, de caixa de som, mas eu queria saber um pouco mais da história, que é uma história muito interessante.
O Nelson gosta de country, né? Que é a música sertaneja americana, Isso. né? E tinham jovens, e começou aí o interesse pelo som, Nelson. Vamos daí. A gente tinha uma bandinha. Sei. E, para te dizer a verdade, não devia ser grande coisa, porque eu nunca ganhei dinheiro com música. Mas a gente tinha uma banda e tinha um pessoal que acompanhava a banda. Uhum. E tinha um pessoal da faculdade, do Mackenzie, exato. Uhum. Como a gente fazia alguns shows ali nas boates da Augusta, da Consolação ali e tal. Sei. E esse pessoal gostou naquela época, em 1900 e bolinha, não tinha tanta música country aqui e tudo. Sim. Aí esse pessoal se aficionou e começava a ir com a gente. E a gente dava umas molezinhas, botava eles para dentro da boate, levava... Quando a gente ia fazer, por exemplo, a gente tocava em Cotia, Jandira, já tocou aqui em Osasco e tal. Aí a gente falava para eles iam para lá, a gente colocava eles para dentro e tal. Então fizemos uma amizade muito grande. Dessa amizade é que surgiram 2 dos meninos lá, que terminaram se formando em engenheiros. Uhum. E nessa época, o problema que a gente... Não é nessa época, o problema geral de som é a caixa de grave. Uhum. É o grave, é o que é mais difícil no som, é o que é mais caro no som e tudo. Que tem que ser grande. Isso, teria que ser grande, potências fortes e tudo. E é o que fica mais caro. Uhum. E quando dava um problema na caixa de grave, nossa, era um diabo, meu, porque a gente não conseguia mais outro falante igual, ia arrumar aquele, não tinha mesmo som, comprava outro, tinha que desenvolver outra caixa para ele e tal. Isso me incomodava, a tal da litragem. Tal falante usa tantos litros, tal falante usa tantos litros. Então essa litragem me incomodava, porque falei, um dia eu vou desenvolver uma caixa que não dependa de litragem. Ô Nelson, antes da gente continuar, vamos explicar o que é litragem para o nosso telespectador, porque eu não sabia, eu já perguntei, eu sei que você deve estar perguntando. Litragem é a quantidade de líquidos que, teoricamente, caberia naquele volume. É o espaço físico interno da caixa, o volume. Tá. Quando você compra um alto-falante, né, o menu do alto-falante lá vem explícito que aquele falante teria que trabalhar numa caixa de tantos litros. Sim. Você entendeu? Legal. E modifica muito de fábrica para fábrica, de falante para falante, independente de potência, independente de frequência. Modifica muito a história da litragem. Sei. E um centímetro, meio centímetro a mais ou a menos, já modifica toda a parte sonora da coisa. Sei. E eu falei, um dia eu vou inventar uma caixa que não dependa disso. Então essa era a minha intenção. Sei. Aí, quando eu fui mexer com isso, quando eu tive uma vida inteira pela frente que eu trabalhei com outras coisas, a banda morreu, você entendeu? A gente tinha um ônibus que a gente mais empurrava do que andava dentro dele, sim. E não deu certo e a gente parou. Mas eu acabei montando uma loja de aquário, trabalhei no Butantã, fiz 1000 coisas. Sim. Tive canil, criei cachorro, vendia cachorrinho e tal. Aí eu montei uma marcenaria, ia fabricar móveis para aquário. Sim. O ramo morreu, porque a molecada não queria mais o peixinho. Sim. É Play 1, Play 2, Play 3, jogo tal, e o meu ramo morreu. E eu fiquei, o que eu vou fazer da vida agora? Sim. Aí começou a aparecer as ideias, casinha de cachorro, sabe? Então, aí, um dia eu falei que eu ia desenvolver uma coisa, agora, depois de velho. Falei que eu ia desenvolver uma caixa que não dependesse de litragem, meu. Eu acho que é a hora. Legal. E modifiquei de ramo de uma vez
E comecei a desenvolver, comecei a brigar com as ideias, e alguns amigos começaram a me ajudar, e não chegava em lugar nenhum. Aí eu pedi socorro para essa molecada. Ah, lá da época da faculdade. Época da faculdade e tal. Aí pedi socorro para eles. Meu, tô com aquele negócio, vou desenvolver e tal. Ô Nelson, tamo dentro. Quando a gente tá quebrado lá, você botava a gente para curtir boate, curtir... Hoje nós vamos dar uma força para você. E eles me ajudaram. Olha, eu sou analfabeto de pai e mãe no computador. A molecada brincar com aquilo como se fosse... Aquilo faz parte deles, faz parte da extensão. Extensão do corpo, Sim, sim. E chegaram lá e ajudaram e tal. Eu falei, 8 meses, 1 ano a gente desenvolve isso. E deu mais que isso? Só 6 anos. 6 anos. Tá. Precisa ter fé e persistir, né? Precisa pegar firme e persistir, porque durante esse espaço de tempo, os problemas vão aparecendo e o problema existe para ser solucionado. Sim, sim. Escuta, e você tem esses engenheiros, você até falou que eles estão fora do país hoje, Sim, estão hoje nos eles... Estados Unidos e tal. Mas como é que foi a história da patente? Porque isso é interessante, né? O produto começou a se sobressair e de repente você sentiu a necessidade de patentear. Quando o produto estava desenvolvido já, e eu mostrei para alguns lojistas aqui em São Paulo, e eles vieram com uma série de ideias. E aí a gente foi aprimorar o produto. A gente começou a aprimorar por ideia de lojistas testando. Sim. Mas essa caixa não distorce, essa caixa você pode aumentar até tanto que ela não distorce. Nessa altura que eu estou escutando nessa caixa, na minha caixa já tinha estourado o cone, já tinha estourado o falante. Aí a gente descobriu que ela protegia o falante, que ela evitava a distorção. Aí fomos para calcular qual é a diferença que ela evitava de distorção e tal. Bom, nesse inteirinho que a gente terminou esse projeto e começou a melhorar a caixa, ela ficou perfeita, esse pessoal arrumou serviço fora. Sei. Esses dois engenheiros. Um é alemão e um é americano. E eles pegaram e foram embora. Foram trabalhar lá. Chegou lá, eles pegaram e... Lá eles pegavam carona com um dos alunos lá que tinha um som ridículo. E ele pegou e falou, olha, meu, vai lá naquela marcenaria lá e faz essa caixa desse jeito, esse projeto. Aí ele foi na marcenaria, mandou fazer a caixinha e tal. Trocou, só tirou a caixa dele, colocou o falante dele na outra caixa e colocou no carro. Sim. Aí... No outro dia, o som já estava perfeito e tudo. Só que quando ele chegou na faculdade, já tinha caixa fora da faculdade, que a molecada já estava mandando fazer a caixa também. Sei. Aí ele ligou para mim, pô, meu, aqui o negócio pegou e tal, é um sucesso, meu, e tal. Falei, então para tudo. Não passa mais projeto nenhum, fica quietinho na sua e vamos patentear isso. Nelson, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes disso eu queria só que você falasse quanto tempo demorou para patentear lá fora do país e quanto tempo demorou para patentear aqui no Brasil? A gente diz que o projeto, no fim, é americano, porque a patente primeiro saiu lá, depois ela saiu aqui. Então, lá ela levou 32 dias para sair. 32 dias. Isso. Aqui demora um pouquinho mais, que levou 60 Só dias. 4 anos. 4 anos. Tá aí o que a burocracia pode fazer. Nelson, vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho contando aí a história exitosa desse profissional da área do som. Não saia daí, já voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, trazendo hoje um empreendedor da área de sonorização, da área do entretenimento, o Nelson,
o Nelson Silveira Júnior, que é da empresa, da indústria Nelson Indústria e Comércio. Está ali em Itapecerica da Serra. Isso. E desenvolveu uma caixa de som. Eu queria falar um pouco agora, Nelson, dessa caixa, desse produto que você tem a patente junto com seus amigos, parceiros americanos e alemães, né? Nelson, como é que funciona? Porque eu estou vendo aqui, é um volume pequeno, um tamanho pequeno. É uma caixa normal, convencional, só que quando você vai aumentando a potência do falante, a própria fábrica vai pedindo para você aumentar o tamanho da caixa em termos de litragem. Tal da litragem. Exatamente. Ficando então, grandona. Um falante com, vamos dizer, com 600 watts RMS, pede uma média de uma caixa de 50 litros. Quando você vai para um falante que utilize 1000 watts RMS, já sobe para 70 litros. Sei. E assim vai indo. Quanto mais você aumenta a potência, mais você aumenta o espaço físico ocupado para a caixa. Então, isso daí a gente queria terminar porque uma caixa tinha que tocar tudo, tinha que resolver tudo. E foi isso que a gente desenvolveu. Eu queria que você explicasse um pouco, Nelson, o funcionamento, porque ali dentro eu vi que tem umas palhetas. Exatamente. Não é? Tem umas palhetas. E você disse que um dos problemas do alto-falante, aquela coisa de dar aquelas interferências, é que não tem um aproveitamento total do alto-falante. Exatamente. Na caixa convencional, o que você escuta é o que o falante toca para fora. Sei. Então você imagina que ele solte um bloco de ar cheio de notas musicais, que quando passam para você, seu ouvido absorve as notas. Ok. Tá? Ele faz esse mesmo processo para frente e para trás. Tá. Então você imagina que esse bloco explode no fundo da caixa, as notas musicais caem no fundo da caixa, e o que sai pelo duto é o vento. E quando você aumenta muito, esse próprio bloco bate, explode no fundo da caixa e volta contra o alto-falante. Aí que dá. E provoca distorção. Distorções. Exatamente. Então, na caixa palhetada, a coisa funciona de uma outra forma. Você imagina que ela soltou esse bloco para frente. Ok. Ele soltou esse mesmo bloco para trás. Aquela explosão é nas palhetas. Sim. As palhetas assumem a reverberação e mandam para o duto. Então é como se ela pegasse as notas musicais e colocasse dentro dos dutos. Sei. Quando o ar passa pelas palhetas, bate no fundo da caixa, ele não consegue voltar para cima do alto-falante, quer dizer, evita a distorção, ele não consegue voltar para cima do alto-falante por causa da aerodinâmica da palheta. Ela permite que passe e não permite que volte. Entendi. Aí ele vai procurar direto os dutos. Quando ele sai pelo duto, ele pega aquela reverberação que está no duto, ele é ressonorizado dentro do duto. Então, na caixa convencional, o que sai pelo duto é vento. Entendi. Na caixa palhetada, o que sai pelo duto é som, é o aproveitamento da batida interna do falante. Você falou que é próximo de 80% o aproveitamento do Exatamente, do som. É próximo a 80%. Tá. Isso que dá aquela clareza, porque é interessante eu dividir com você, telespectador, que o Nelson foi me mostrar no carro dele e nós estávamos lá conversando, ele botou obviamente um country lá para nós ouvirmos e nós falamos, mesmo com um som com uma intensidade alta do som, nós conseguíamos ouvir e conversar claramente, assim. Isso eu não entendi direito, eu queria que você explicasse novamente. Como é que a gente, com um som alto daquele jeito, a gente conseguia se entender, Nelson? Acontece o seguinte, o som, quando ele tem qualidade, a qualidade sonora dentro do carro era uma. O nosso tom vocal era outro. Sim. Então você conseguia distinguir o que eu falava e eu conseguia distinguir o que você falava. Uhum. E o som não atrapalhava justamente por causa da perfeição, da qualidade. Entendi. Então a qualidade sonora é uma, a qualidade vocal é outra. Entendi.
Nelson, mas olha, no primeiro bloco nós falamos das diferentes formas de ouvir, do homem e da mulher. Sim. Mas entendo um som dessa forma, que vai funcionar como um estúdio musical para o homem, né, que gosta de... Nós gostamos mesmo de um som mais alto, gostamos de entender, de ouvir os solos, gostamos de ver, ouvir os detalhes, né? O trabalho do músico, trabalho o carinho que ele Isso. teve naquela música. Agora, vamos dizer, eu tenho esse som, esse equipamento no carro. Também, se eu não der um volume muito alto, não aumentar muito o volume, ele vai sair também na proporção limpo e vai ser audível e agradável. Sim, acontece o seguinte, nós não estávamos falando em litragem. Sim. O falante, ele toca quando ele sente a pressão da caixa. Ok. Então, quando você está escutando ele muito baixo, ele fica... Ela vai estar sem função. Vai estar sem função, ele vai ficar... Entendi. Então, você tem que aumentar para ele começar a bater. Ok. Na caixa palhetada, é diferente. Por quê? Porque as palhetas estão próximas ao falante. Uhum. Quando ele começou a tocar, ele já sentiu a pressão da palheta. Perfeito. Ele já começou a tocar. Então, mesmo baixinho, mesmo com a esposa dentro do carro, você consegue ter grave. Porque normalmente, as pessoas que têm esse som mais pesado, quando a esposa entra dentro do carro, se ela não gosta, ele não pode nem ligar. Porque se ele ligar, ele tem que reforçar o grave, porque senão ele só escuta falante de porta. Entendi. Agora, com a caixa palhetada, não. Com a caixa palhetada, ele já escuta o grave. Entendi. E o grave, que são aqueles sons mais grossos, né? Mais pesados, eles que acabam dando brilho, né? Na música. Né? O médio e o agudo são focais. São sons localizados. Sim. E o grave é um som expansivo. Okay. Por isso é que o grave você sente tremer o carro tudo, e você tem uma sensação de preenchimento. Entendi. Então, quando você tira o grave, a música fica radinho de pilha. Entendi. Nelson, olha, tá muito legal, mas infelizmente a produção... Hoje eu já levei várias broncas aqui, porque nós estamos passando o tempo, porque é um assunto muito interessante, mas nós vamos deixar um pouquinho para outro programa, já vai ficar o convite, mas infelizmente acabou o nosso tempo e ficam aí os instantes finais para você fazer a despedida do nosso público. Tá. Olha, foi um prazer estar aqui, foi um prazer falar com vocês e passar um pouquinho de experiência, mas uma coisa que eu falo para vocês e guardem com carinho. Sempre que você tiver um sonho, acredita nele, invista nele, se proteja da cópia, se proteja dos olhos grandes e caia com fé em cima daquilo, porque isso é muito prazeroso, você conseguir desenvolver uma coisa que ninguém pensou, que ninguém desenvolveu. Legal. Isso faz bem para o seu eu. Muito bom. Nelson, muito obrigado por estar aqui. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui conversando, entrando na sua casa mais uma vez. E obrigado também a você que tem dado a honra de sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Um abraço a todos.